Uma mulher do Rio Grande do Sul que enfrenta uma gravidez de alto risco teve o aborto negado pelo STF. Menina de 11 anos que sofreu um estupro e teve aborto legal negado por uma juíza em Santa Catarina conseguiu realizar o procedimento. Bom, é bem provável que a maioria de vocês aqui já tenha uma noção sobre o assunto, né? Mas esse vídeo aqui ele é um complemento para que vocês absorvam melhor o conteúdo. Eu e os meus colegas colocamos alguns vídeos e fotos sobre o aborto e esperamos que vocês gostem. Olá, meu nome é Luiz Gustavo e eu vou falar sobre o que é aborto em si. Ela é a interrupção precoce de uma gestação antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. Ele pode ocorrer de maneira intencional ou de maneira totalmente espontânea, sendo em ambos os casos um processo bastante doloroso para a mulher que vive esse momento. Mas quando ocorre de fato um aborto? A Organização Mundial da Saúde, OMS, apresenta alguns critérios para que o fim de uma gestação seja considerado um aborto. Ela considera aborto a interrupção antes das 22 semanas de gestação, estando o feto geralmente com peso inferior a 500 gramas. E quando ele é retirado nessas condições, se torna incapaz de sobreviver fora do útero de sua mãe. Meu nome é Beatriz e eu vou especificar o ato do abortamento. Essa interrupção pode acontecer de maneiras diferentes e por diversas motivações. São classificados em dois tipos, o aborto espontâneo e o aborto induzido. O aborto espontâneo se refere à interrupção involuntária da gravidez, ou seja, acontece sem a vontade da mulher, e é considerado como uma experiência um tanto comum entre as mulheres, sendo muito frequente nos 3 primeiros meses da gravidez. Muitas vezes ela acontece sem o conhecimento da mulher sobre a gravidez. Nesse tipo de aborto, as motivações são variadas, sendo considerados fatores biológicos, como, por exemplo, malformações decorrentes de problemas genéticos, doenças que possam interromper o desenvolvimento do embrião, idade materna avançada, hábitos impróprios para a gestação, como tabagismo, consumo de drogas, consumo excessivo de álcool e entre outras coisas. Já o aborto induzido é entendido como aquele que foi provocado por uma ação humana, ou seja, a interrupção voluntária de uma gravidez. Esse tipo de aborto pode ocorrer por ingestão de medicamentos ou por métodos mecânicos. Entretanto, dentro da classificação do aborto induzido, são considerados o aborto seguro e o aborto não seguro. Meu nome é Julie e eu vou falar sobre o aborto seguro e o aborto não seguro. O aborto seguro é aquele que é realizado com devido cuidado médico e indicado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Dessa forma, podem ser classificados em aborto farmacológico, que é o uso de remédios abortivos que provocam a interrupção da gravidez e a expulsão do embrião, e também aborto cirúrgico, curetagem, dilatação e aspiração. E o aborto não seguro é aquele que pode causar efeitos graves na mulher e até mesmo a morte da mãe e do bebê, sendo uma das principais causas de morte entre as mulheres em todo o mundo. A OMS classifica como abortos não seguros aqueles realizados por indivíduos sem formação. Dessa forma, podem ser realizados por meio de introdução de instrumentos não cirúrgicos como cabides de ferro, agulhas e prendedores de roupas no útero, remédios abortivos sem orientação médica ou de origem duvidosa e clínicas clandestinas. Meu nome é Mirella e eu vou falar sobre os riscos do uso de substâncias abortivas. Muitas pessoas, ao se depararem com uma gravidez indesejada, optam por utilizar algumas substâncias e medicamentos que visam a interrupção da gestação. No entanto, essas substâncias, muitas vezes vistas como uma alternativa pela mulher, podem colocar sua própria vida em risco. Na internet, muitas mulheres encontram receitas e até venda de medicamentos proibidos que garantem a realização do aborto. Entretanto, a grande maioria não sabe os riscos que essas doses inadequadas podem causar. São relativamente frequentes os casos de mulheres que procuram os hospitais após o uso dessas substâncias com queixas de vômitos, diarreia, dores no estômago, sangramento intensos, alteração na respiração e circulação. Em alguns casos, a intoxicação é extremamente grave, levando a mulher à morte. Desse modo, podemos concluir que a realização de aborto com ingestão de substâncias pode ser extremamente perigosa, além de ser considerada crime em nosso país. Estima-se que mais de 20 mil mulheres morrem anualmente em decorrência de aborto inseguros. Meu nome é Jamile e eu vou falar sobre a lei do aborto no Brasil. No Brasil, interromper a gravidez é crime previsto no Código Penal.
O artigo 124 prevê detenção de 1 a 3 anos para a mulher que provoca aborto em si mesma ou concorda que outra pessoa o faça. Os artigos 125 e 126 da mesma lei punem também a pessoa que provoca o aborto, com ou sem o consentimento da gestante. As penas, nessas situações, são aumentadas se, em consequência do aborto, a mulher sofre lesão corporal grave ou venha a falecer. Na legislação brasileira, apenas alguns tipos de abortos induzidos não são considerados crimes: quando a vida da gestante corre risco, quando a gravidez foi resultante de estupro, quando o feto é anencéfalo, sem cérebro. Entretanto, há algum tempo o assunto é pauta de discussão nas esferas públicas. Em 2015, com o surto da microcefalia no território brasileiro, discutiu-se sobre a possibilidade da descriminalização do aborto. Em agosto de 2018, alguns setores abriram discussão sobre o assunto para além desses casos. O Supremo Tribunal Federal, STF, pediu a descriminalização do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação. Entretanto, a questão permanece parada na Corte. Oi, meu nome é Carla e eu vou falar sobre os argumentos que levam as pessoas a serem a favor ou contra o aborto. Os argumentos que tentam justificar o aborto se debruçam, principalmente sobre o direito à vida, à saúde e à violência contra a mulher. Apesar de ser uma prática ilícita, o aborto induzido é recorrente, levando a um grave quadro de saúde pública, em que cada vez mais mulheres morrem por esse motivo, principalmente as mais pobres. Nesse contexto, acredita-se que com a descriminalização do aborto, a saúde pública poderá oferecer devida assistência médica e psicológica através do Sistema Único de Saúde e possivelmente diminuir também os números de abortos realizados por meio de programas e ações preventivas. O principal motivo que estimula as polêmicas sobre a descriminalização do aborto está no entendimento do início da vida. Alguns cientistas defendem que a vida surge após a 12ª semana de gestação, que é quando começa a formação do sistema nervoso central. Em contrapartida, muitos setores da sociedade, a exemplo das igrejas católicas e evangélicas, defendem que a vida começa assim que o embrião é formado, sendo qualquer tipo de aborto um crime inadmissível contra a vida humana. Meu nome é Maria Clara e eu vou falar sobre qual a idade que a mulher pode decidir sozinha o ato do aborto. Apenas a partir dos 18 anos de idade, antes disso, dos 16 aos 18, o abortamento é feito mediante autorização do responsável legal, a mãe ou pai, mas respeitando a decisão da adolescente. Em caso de divergência entre eles, o mais adequado é que tenha intervenção do Ministério Público, que sempre deve estar presente em procedimentos judiciais que envolvam crianças e adolescentes para que ele possa requerer ao juiz. Aí sim, o caso pode-se haver autorização judicial. E assim, o aborto legal pressupõe que a lei já autoriza a realização do procedimento em determinadas hipóteses.